Boa noite, começando aqui mais uma vez nos nossos cultos semanais. É muito bom estar aqui agora tirando esse tempinho que nós tiramos em todas as quartas-feiras para louvar ao nosso Deus, para meditar um pouco na palavra dele e até para orar, mesmo que não juntos, mas com certeza estamos no mesmo espírito de oração, de adoração, de estudo bíblico. E é assim que nós sempre começamos, não é isso? Com aquele minutinho de oração, para nós nos colocarmos diante de Deus, pedirmos que Ele nos fale nestes minutos de culto, pedindo que Ele receba as nossas orações, as nossas angústias, as nossas preocupações e a nossa gratidão também. Nunca vamos nos esquecer de agradecer por tantas bênçãos que Deus tem nos concedido. Só de nós estarmos aqui vivos, respirando, livres para adorar, para cultuar o nosso Deus, já são muitas bênçãos, não é? Então vamos agradecer, vamos orar agora nesses próximos minutinhos e a gente já volta para continuar. Tem um hino que diz: o segredo do viver, o segredo do vencer é em Cristo confiar e nunca duvidar. Nunca duvidar de que Ele tem as rédeas da nossa vida, de que Ele está à frente de tudo, de que não escapa nada de suas mãos. Então vamos cantar esse hino, vamos prestar bastante atenção na letra maravilhosa e profunda dele e daqui a pouco a gente volta para fazermos uma leitura bíblica. Ao rugir o teu
Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ó Senhor, Deus meu, a ti clamei e tu me curaste. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem o cântico de júbilo. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Ó Senhor, sê o meu ajudador. Tornaste o meu pranto em regozijo, me cingiste de alegria, para que a minha alma te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, eu te louvarei para sempre. Nesse texto, o autor agradece a Deus por todas as vitórias que ele tem recebido, porque Deus tem levantado e não tem permitido que os inimigos estejam sobre ele. E é assim que Deus faz com a gente todos os dias. Muitas vezes nós estamos no sentido angustiados, perseguidos, tristes, mas nós sabemos que o nosso Deus tem tudo nas suas mãos. E essa é a confiança que nós podemos ter nele. Esse próximo hino que nós vamos cantar fala: sempre perto está, sempre te ouvirá Cristo Senhor. E é exatamente isso. Ele sempre está nos ouvindo, ele sempre conhece os nossos corações, ele sabe das nossas necessidades e ele quer que nós nos acheguemos a ele e conversemos com ele e principalmente que nós possamos depositar nossa confiança nesse Deus que sempre nos estende a mão. Vamos cantar então? Queridos irmãos, saúde e paz.
É a nossa saudação nesse tempo pandêmico, que nunca valorizamos tanto a saúde como nesse tempo, e também a paz. A paz que excede todo entendimento, que vem de Jesus, a paz à nossa volta com familiares, amigos, a paz no mundo que está em guerra aí, como vocês estão vendo, e tantas lutas. Mas pela graça do Senhor, se você está me vendo agora, você está vivo. Enquanto há vida, há esperança. E a gente pode seguir em frente. Seja mais uma vez bem-vindo a este culto doméstico semanal, quando nos reunimos virtualmente para celebrar a nossa fé, para estudarmos um pouco mais da palavra do Senhor, para adorarmos a Deus em nossa igreja doméstica, junto com familiares, às vezes sozinhos, e no tempo que você achar melhor, no melhor momento. E nesse 8 de junho, se Deus assim permitiu, é quarta-feira, e estamos seguindo com fé um dia de cada vez. Uma pergunta que foi feita hoje já: qual o segredo do viver? O segredo do viver é um segredo que a gente precisa contar para todo mundo, que é o Evangelho, que é Cristo Jesus, que é confiar. E na letra desse hino que você louvou o Senhor, fala sobre o mal, fala sobre o temporal, fala sobre dor, sobre aflição, sobre opressão, fala sobre trevas, fala sobre luz, fala sobre vida. E quando Jesus está em nossa vida, quando Jesus veio morar em nós através do Santo Espírito de Deus, é o que nós estamos estudando na classe de EBD de adultos, né? A obra do Espírito Santo. Se você ainda não está nessa aula, ainda dá tempo, estamos na terceira lição. Muito bom estudarmos sobre o Espírito Santo, todo domingo às 9 horas. Então, graças à presença de Cristo, eu e você podemos seguir em frente, a gente pode cantar, a gente pode louvar o Senhor, e isso é muito bom. Diante das nossas lutas, a gente cantou também que Cristo sempre estende a sua forte mão. Irmãos, a única mão forte que existe é de Deus. Nossas mãos são mãos que abençoam, precisam sempre abençoar, servir as pessoas, e onde nossas mãos estão, as mãos do Senhor estão também. Então essa forte mão de Deus, a mão poderosa do Senhor, a mão do Criador, a mão do Salvador, a mão do Consolador, nos dá condições de seguirmos em frente, fazendo a vontade do Senhor. E diante do que você viveu nessa quarta-feira, ou nesse dia que você está vendo esse vídeo, mesmo que a minha palavra seja uma palavra virtual, ela é a palavra de Deus, e ela é atemporal. A minha palavra é temporal, a sua também, mas a de Deus não. Para todos os momentos, para todos os tempos, a palavra de Deus está firme, então a gente precisa seguir em frente. E aí, irmãos, diante do nosso viver, da nossa jornada aqui na Terra, precisamos passar por alguns momentos, alguns vales, algumas lutas, algumas tribulações, até porque o mundo é manchado pelo pecado. E diante desses momentos, a gente consegue ver mais a mão do Senhor. Não que Deus quer que nós soframos, em hipótese nenhuma. Adão e Eva já nos ajudaram nisso aí, né? E tantas outras pessoas que estão à nossa volta que nos fazem sofrer. E de tantos cenários que a gente tem. Mas diante das situações, a gente então aprende o segredo, aprende a confiar na mão de Deus. E no texto que foi lido também no livro de Salmos, capítulo 30, e a gente vai fazer uma breve meditação sobre ele, nós encontramos Davi num salmo de ação de graças, né? O grande rei Davi, que procurou adorar o Senhor, servir ao Senhor em toda a sua trajetória. E ele, apesar de ser um general, apesar de ser um guerreiro, um homem de espada, um homem que derramou sangue, ele era um homem que também era sensível. E nas suas experiências com Deus, ele escreveu, num tempo tão remoto, mas ele aproveitou a estrutura que ele tinha de ser rei, e junto com os seus cronistas, com seus escribas, ele conseguiu fazer com que a gente tivesse muitos escritos. Quando a gente diz ele, é o Espírito Santo nele.
as experiências, né, de Davi. E a maior parte dos salmos que nós temos foi escrito por ele. Então, o Salmo 30 fala desse relacionamento dele com Deus, que foi sendo construído no decorrer de sua vida. Não foi numa semana de oração, não foi num congresso, não foi numa cruzada evangelística, não foi numa subidinha ali do monte, ou em qualquer outro evento que a gente possa criar para ter encontros com Deus. É uma vida inteira, irmãos. No caso de Davi, a Bíblia narra toda a trajetória dele, até os 70 anos, quando ele morre. Então nós temos aí mais de 50 anos de vida dele com Deus, né, do encontro dele com Deus, das experiências já na adolescência, como pastor, cuidando do rebanho do pai. E isso traz para nós crescimento espiritual todas as vezes que lemos. No entanto, vai depender do que a gente está vivendo, qual a circunstância que a gente está vivendo. E aí o texto ele fala mais ao nosso coração. Então, quando no decorrer da minha vida também, já, né, de muitos anos de vida cristã, de ministério pastoral, quantas vezes o mesmo texto falou de forma diferente, dependendo do que eu estava vivendo. Então, quando a gente pega esse texto, uma coisa a gente aprende, irmãos, de cara: nós sempre teremos inimigos. Nunca esqueça disso. Sempre teremos pessoas à nossa volta que elas quererão o nosso mal. Elas terão inveja de nós. Elas colocarão o pé na frente. Elas vão nos difamar. Elas não concordarão com o nosso trabalho, com a nossa vida, com a nossa liderança, com as nossas escolhas. Mas elas não ficarão satisfeitas em simplesmente, digamos assim, ficarem longe de nós. Muitas vezes elas se aproximarão de nós para nos prejudicar. Isso às vezes acontece no casamento, né? O marido é inimigo da mulher, o marido tem inveja da mulher, a mulher tem inveja do marido. Às vezes os pais, eles têm alguma coisa contra os filhos. Às vezes os filhos contra os pais. Às vezes dentro da igreja, nossa comunidade de fé, tem pessoas que infelizmente vivem próximos de nós só na religiosidade. E são pessoas recalcadas, são pessoas inseguras, são pessoas imaturas, crianças na fé. Domingo eu falei sobre isso, né, quando o apóstolo Paulo falava, né, quando ele era menino, ele pensava como menino, ele sentia menino, ele não sabia quem ele era, mas depois que ele se tornou homem, ou seja, a experiência de vida fez dele uma pessoa que sabia quem ele era, uma identidade. São os ciclos da nossa maturidade. E essas pessoas que às vezes estão à nossa volta, são pessoas que não conseguiram seguir um caminho melhor. E aí o sucesso, talvez o seu sucesso lá no teu trabalho incomoda os incompetentes, os medíocres. O pior tipo de gente que existe são os medíocres, né? E às vezes você não fez nada para que essas pessoas tenham antipatia contra você, fiquem te medindo, fiquem te controlando ou querendo te prejudicar. Independente de qual seja, né, eu acredito que nessa palavra inicial que eu estou dando para você já veio uma meia dúzia de inimigos aí. Perfeito? Mas fique firme. A única coisa que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, é que você não seja inimigo de ninguém, que você não tenha inveja de ninguém, que você não seja recalcado com o sucesso de ninguém. E diante das discordâncias, diante do contraditório, que você tenha maturidade para aprender com aquele que pensa diferente, né? Então Davi, por ser rei, lógico, ele tinha muitos inimigos. A liderança traz muitos inimigos. E se você não quiser ter pessoas contra você, não encare a liderança. Fique no ostracismo, fique na caverna. Porque qualquer coisa, qualquer posicionamento que você tenha, você arruma inimigos. É só pensar na política, né? Estamos no ano eleitoral. Se você tiver um posicionamento que você expresse, quer seja ele de esquerda, de direita, de centro, ou qualquer outra coisa, você vai arrumar aqueles que, do nada, né, serão teus adversários, né? Às vezes nós temos bons adversários, a gente sempre faz a separação, né, de adversário com inimigo. É bom ter um adversário,
né? Quando você joga um futebol, quando o seu time joga um futebol, o adversário é bom e lógico, você ganha o jogo, a sua vitória é mais valorizada. É bom ter adversários, mas adversários inteligentes, pessoas que saibam discutir, debater, né? E não te agredir. Às vezes a gente sabe que esse diálogo é difícil, às vezes até dentro de casa, mas eu espero que a sua casa seja um lugar de paz, de diálogo, de alegria. Quando nós encontramos esse salmo também, diante dos inimigos, ele vai dizer aqui que eles estão sempre à volta, cada um com interesse. E é muito ruim isso, né? Quando você tem um determinado nível de poder e as pessoas só te buscam por interesse. Talvez você seja uma pessoa bem-sucedida financeiramente, lá na sua família, aqueles que não são, só buscam você quando estão apertados financeiramente. No contexto de trabalho, talvez você desenvolva bem o seu trabalho e alguns colegas de trabalho só te procuram para você resolver os problemas. E a gente vive com isso. De alguma forma, eles são inimigos em potencial. É só você negar. No ministério pastoral é mais ou menos isso aí. Domingo é dia do pastor. E a gente fica pensando no sumo pastor. Eu sempre penso em Jesus no dia do pastor, né? O pastor de nossas almas, o bom pastor, aquele que, né, fez por nós aquilo que ninguém podia fazer. Tem pessoas que só se aproximam de nós pastores por causa de querer poder, tirar uma foto com quem tem poder. Nos bajulam. Eu não gosto de gente assim, sempre digo isso, não gosto de bajuladores, pessoas muito barulhentas para botar o pastor no pedestal e depois elas são as primeiras a querer derrubar o pastor. Isso aí é fato, querido. Se você está na igreja há muito tempo, você sabe disso. Davi vivia isso, ele era rei, então ele vivia essas situações. Agora, nós vamos saber lidar com isso. E eu não gosto de uma expressão que o pessoal diz que é melhor ter os inimigos próximos para você manipulá-los do que eles estarem longe para te prejudicar. Eu não sou desses, não. Eu quero inimigo longe. E não uso de estratégia para botar perto de mim para eu controlar. Porque quem é inimigo não é de Jesus. E a gente tem que amá-los. Uma coisa é amar o inimigo. Outra coisa é manipular esse tipo de pessoas. Eu não tenho esse perfil. Alguns colegas pastores têm. Talvez eu não seja maduro o suficiente, né? Mas eu continuo com as minhas convicções. Então, Jesus diz assim, quem comigo não ajunta, espalha. Então, eu penso a mesma coisa. E a gente tem que seguir. Davi, então, lutou muito dentro das suas convicções para servir o Senhor. E ali a gente precisa amadurecer. Eu estou assistindo uma série, né, que eu gosto, da Netflix, fica aí uma sugestão, chamada Asas da Ambição. Ela só tem 8 capítulos e ela fala de uma jovem que quer entrar no mundo do jornalismo e tem uma jornalista que é famosa, que é a âncora de um jornal, que é o ícone dela, é a referência que ela tem. Só que ela sabe que ela não tem essa capacidade dessa mulher. E ela então vai se aproximar para ser estagiária, para entrar na empresa, ela vai articular, tudo por causa da ambição. Porque dentro da autoestima dela, ela acha que ela não é ninguém, mas ela tem um potencial. Só que ela usa o potencial de forma errada, ela puxa o tapete dos outros. É interessante, uma série psicológica. E essa jornalista, ela é correta em tudo que ela faz. E por causa disso, pessoas ficam à volta dela tentando destruí-la. Aí é destruir dentro da emissora, fazer um contrato fraudulento, tentar destruir a família, destruir as filhas. É muito interessante isso. Fala desse ambiente, ela sofre com isso. E aí tem os amigos verdadeiros e tem aqueles que não são amigos. E amigos, vocês sabem que a gente tem muito poucos. Talvez você não tenha nem aqui 5 amigos aos quais você possa compartilhar a sua vida em saber de que ela não vai vazar o seu áudio, não vai mandar a sua mensagem para ninguém, ela vai orar junto com você. Davi também vivia isso, e todo mundo, irmãos, ninguém está imune, como eu sempre falo, a essas lutas. Mas no decorrer do Salmo, quando ele fala agradece a Deus por Deus ter livrado ele dos inimigos, livrado do Sheol, da cova, e ele fala assim, Senhor, me preserva, porque morto eu não vou te adorar, né? Morto eu não vou glorificar o teu nome, exaltar o teu nome. E aí você vê o nível de dor de Davi, mas ao mesmo tempo de agradecimento. Aí ele vai usar uma expressão, irmãos, Deus meu. É uma expressão de
de intimidade, não era simplesmente meu Deus. Parece um jogo de palavras, porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, como se Deus fosse uma propriedade nossa. E quando ele joga Deus meu, é como fosse muito maior do que simplesmente uma divindade. Então, na construção de relacionamento de Davi com Deus, ele expressa isso para a gente. E eu acredito que você já viveu muitas, e talvez esteja vivendo uma. Eu tenho vivido últimos meses desafiadores em que eu clamo a Deus, como ele diz assim, clama ao Senhor, e o Senhor me ouviu. Senhor, eu clamo a Ti, e o Senhor tem me ouvido. E ele revela tudo isso. É interessante, irmãos, que um rei, o homem mais poderoso que tinha naquela época dentro do povo de Israel, ele abre o seu coração, ele desnuda a sua alma. E ele escreve para o Senhor. Mas ele sabia que pessoas que iriam ler isso em algum tempo seriam abençoadas também, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o inspirou para isso. E a gente está falando de escritos, irmãos, de 3.000 anos atrás. Vivos, atemporais, de experiência. Ele fala que a ira de Deus, ela dura pouco, e o favor da vida muito mais. Ele faz uma balança, que mesmo que Deus esteja irado comigo, com você, mas a gente sabe que o sangue de Jesus nos livrou da ira de Deus, mas ele na leitura que ele fazia, e ele viveu momentos que Deus o disciplinou, assim como nós precisamos ser disciplinados pelo Senhor, e talvez você esteja vivendo um tempo de disciplina, que você percebe que Deus está te apertando um pouquinho, mas não é porque Ele não te ama não, é porque Ele ama você demais. E como você tem a vida pela frente, ou tanta coisa que você já viveu, Ele quer que você experimente mais dele. E nesse processo de amadurecimento, a gente vai caminhando um dia de cada vez, como eu sempre falo. Então a ira de Deus, ela é muito pequena no tempo do que o favor de Deus, do que as bênçãos. Mas muitas vezes nós damos muito mais valor a uma crítica que seja de alguém que venha criticar o seu trabalho, a sua vida, o seu jeito, né? Vamos imaginar aí 99 de elogios, de bênção, de pessoas que estão ao seu lado. Então no dia de hoje, jogue por terra esse sentimento. Não que nós queiramos ser bajulados de forma nenhuma, todos nós queremos ser amados. E somos, primeiramente por Deus, que nos amou primeiro, e por pessoas que estão à nossa volta. Mas não entra nessa história de ter 1 milhão de amigos, não, da música do Roberto Carlos, ou tantos outros seguidores que você possa ter, que dá um likezinho para você, ou bate palma para tudo que você posta lá, se você tem rede social, né? O que importa é que o Senhor está conosco, e Davi experimentava isso. E aí ele vai falar daquele versículo famoso, né, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é que isso significa? Que tudo tem um tempo. E quantas vezes eu e você já choramos na madrugada? Quantas vezes eu e você já nos prostramos diante de Deus, nus diante de Deus, em jejum, em clamor? Talvez você esteja vivendo isso agora, e eu quero dizer para você, continue firme. A alegria vem. E a nossa alegria vem do Senhor, não esqueça disso. A gente começou aí uma série de mensagens sobre o fruto do Espírito. Domingo eu falei sobre o amor de Deus em nós. Depois vou trabalhar sobre a alegria. A alegria que a gente tem não é uma alegria mundana, carnal, é a alegria que vem do Senhor, que vem do trono de Deus. É essa alegria da salvação, essa alegria que ela não é circunstancial. Por mais que as alegrias das circunstâncias sejam importantes para mim e para você. Aí a gente tem que celebrar o aniversário, a gente tem que celebrar o teu time que ganhou, a gente celebra uma viagem, mas isso aí é sempre periférico. Então, a alegria vem pela manhã, tudo tem um tempo, tem um processo para mim e para você. Mas viver o processo é que é difícil, ficar a noite acordado que é difícil, chorar durante a noite que é difícil, esperar a madrugada chegar que é difícil. A estrela da alva. Mas se você está vivendo isso, a palavra de Deus para você fique firme. Ele fala de pranto em regozijo. Irmãos, a gente só sabe o que é alegria se a gente viver um momento de tristeza. São os paradoxos da nossa vida. Se você nesse momento, no dia de hoje, você está regozijado, regozijante, está em regozijo, em alegria, porque talvez você recebeu uma boa notícia hoje, é porque você viveu um momento difícil. Mas talvez você esteja no pranto. E eu quero dizer para você, pranteia, chora, clama, grita na sua alma.
não tenha pudor, não tenha nenhuma preocupação se Deus vai te entender. É só Ele que nos entende, é o Espírito que com gemidos inexprimíveis diante de Deus nos ajuda. E estamos estudando também a obra do Espírito Santo, na EBD. Querido, então no dia de hoje, quando você clama, quando a gente busca a presença do Senhor, nunca podemos esquecer de que tudo vem de Deus e que tudo tem um propósito. E o propósito maior qual é? A eternidade, queridos. O céu. Nós somos peregrinos. Desapega. Sempre falo isso. Deus já me fez desapegar de um monte de coisas. E tem sido muito bom essa experiência de cada vez mais estar aqui, nas mãos do Senhor. Ele vai dizer assim: louvai os santos. Os santos de Deus, os filhos de Deus, quem eram? Os servos de Deus, da aliança que foi feita com Deus, aquela aliança de Moisés com o povo ali, de Deus com o povo através de Moisés, a aliança que Davi vivia. E nós, irmãos, vivemos a nova aliança em Cristo. Nós somos os santos, os separados, pessoas que foram tiradas do pecado, das trevas, para vivermos na luz de Cristo. Mas a luz é de Cristo. E se eu e você somos luz, é uma luz que reflete. É a luz que vem do eterno Deus. Então nós precisamos louvar. Nós precisamos viver uma vida de santidade. E no final ele diz assim: alma, não se cale. E eu queria que você continuasse louvando ao Senhor nessa semana, todos os dias, que é o exercício que eu faço na minha vida devocional, independente de ser pastor, mas como cristão acima de todas as coisas, como discípulo de Jesus, como alguém que tem uma missão tão difícil que é pastorear e se acha tão incapaz, mas busca. E Deus tem nos honrado nesses 25 anos de ministério pastoral. Não se cale, louve ao Senhor, louve a Deus, porque o nosso Deus está conosco sempre. Ele é a nossa torre forte, Ele é a nossa montanha, Ele é o nosso refúgio, Ele é a forte mão. Aleluia por isso. E eu queria deixar essa palavra para você nessa quarta-feira, dia 8 de junho, para que ela possa renovar as suas forças, possa fortalecer a sua alma e juntos, como igreja do Senhor, seguirmos em frente, apesar de nós mesmos. A graça de Cristo que nos alcançou. Amém? Reforçando alguns anúncios da semana, campanha do cobertor. Se você não ofertou, leve um casaco, um cobertor lá na igreja. Vamos mandar na próxima semana para as nossas parcerias. O inverno está só começando, então a gente tem bastante tempo pela frente, mas não deixe de participar. Normalmente custa R$15 um cobertor desses mais simples. Ou se você tem um casaco aí, uma meia, um cachecol, um gorro, tudo é importante nesse tempo de frio, ok? O jantar ágape, dia 25 de junho, jantar em família, já temos aí aproximadamente 40 pessoas, em princípio temos 50 vagas, então é para você que é casado, namorado, solteiro, viúvo, pode levar filho, neto, traz um vizinho, R$35 por pessoa, um buffet, vai ser muito bom. Pastor Newton e irmã Sandra Mara estarão conosco, trazendo uma palavra sobre amor, não é isso? A virtude cristã suprema, que a gente precisa continuar levando e seguindo a vontade de Deus. Amém, queridos? E para terminar, um louvor que veio ao meu coração, eu pedi a Rose para achar ele na internet, de um grupo aí antigo chamado Grupo Elas. E é baseado nesse Salmo 30, e o tema é Deus meu. E elas começam assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me levantaste. Muito lindo. Talvez você já tenha ouvido, vai relembrar, talvez não, você vai aprender hoje. Mas olha, louve ao Senhor, Ele está aqui para nos curar, Ele nos cura todos os dias. E quando a gente entende o nosso propósito na terra, por que Deus nos colocou, nosso propósito de vida, muitos desafios são vencidos, muitas tribulações são ultrapassadas, e a gente vai vendo como Deus, o Criador, vai moldando Cristo em nós, que é o nosso Salvador, e como o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, nos guia no caminho da verdade. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá!